Olá, meu irmão, minha irmã, uma boa noite. Que bom saber que todos vocês estão conosco aqui. Eu tenho certeza que Deus tem separado algo especial para a nossa vida. Eu tenho certeza que hoje será uma noite marcante e por isso que eu estou aqui para dar as boas-vindas, mas também te pedir para que você prepare o seu coração. É muito importante que nesse momento a gente de fato tente parar, a gente é tão bombardeado de informações, de coisas que estão acontecendo, mas nós estamos aqui para cultuar o nome do Senhor. Eu tenho certeza que através da vida do nosso pastor Digo, você será muito abençoado nessa noite. Eu queria orar pela nossa vida para que o Espírito Santo possa agir e que possamos ter uma noite maravilhosa na presença do Espírito Santo. Amém? Aonde você quer que você esteja, feche seus olhos e acompanhe comigo. Me acompanhe nessa oração. Senhor, obrigado por essa noite, por esse domingo e que o Senhor possa falar conosco de maneira poderosa, que a gente possa preparar o nosso coração para entender a Tua mensagem. Eu te peço isso na certeza que o Senhor tem separado para nós grandes coisas para esse dia. Em nome de Jesus, amém. Tenha um bom culto. Quando escurece e o medo cresce, escutarei tua voz. Se minha esperança e fé se acabam, minha força tu serás. Quando não há mais valor em mim, Deus, eu encontro em ti. Não me renderei, pois sei que tu nunca me deixarás, nunca me deixarás. Teu amor me alcançou, sempre está perto. Sinto ressoando como um eco. Teu amor me alcançou, sempre está perto. Sinto ressoando como um eco em meu coração. Em cada etapa sempre me lembras tuas promessas pra mim. E não há nada que o impeça de chegar sempre ao fim. Quando não há mais valor em mim, Deus, eu encontro em ti. Não me renderei, pois sei que tu nunca me deixarás, nunca me deixarás. Teu amor me alcançou, sempre está perto. Sinto ressoando como um eco. Teu amor me alcançou, sempre está perto. Sinto ressoando como um eco em meu coração. Em meu coração. Quando não há mais valor em mim, Deus, eu encontro em ti. Não me renderei, pois sei que tu nunca me deixarás, nunca me deixarás. Teu amor me alcançou, sempre está perto. Sinto ressoando como um eco. Teu amor me alcançou, sempre está perto. Sinto ressoando, ressoando. Teu amor me alcançou, sempre está perto. Sinto ressoando como um eco. Teu amor me alcançou, sempre está perto. Sinto ressoando como um eco em meu coração. Em meu coração.
graça me alcançou. Não sou perfeito, mas ofereço meu quebrantado coração. Vamos encarar todos juntos a Ele. Cantamos santo, com os céus cantamos santo, poderoso, ouça meu clamor. Santo é o teu nome, ó Deus. Santo é o teu nome, ó Deus. E não há outro santo. Corações te exaltam, céu e terra declaram: santo é o nome de Jesus. E se isso te exalta, queima amor em minha alma, uma paixão por ti, Jesus. Corações te exaltam, céu e terra declaram: santo é o nome de Jesus. Oh, e se isso te exalta, queima amor em minha alma, uma paixão por ti, Jesus. Não sou perfeito, mas ofereço meu quebrantado coração. Cantamos santo, com os céus cantamos santo, poderoso, ouça meu clamor. Santo é o teu nome, ó Deus. Cantamos santo, com os céus cantamos santo, poderoso, ouça meu clamor. Santo é o teu nome, ó Deus. Santo é o teu nome, ó Deus. Vamos todos juntos dizer: cantamos santo, com os céus cantamos santo, poderoso, ouça meu clamor. Santo é o teu nome, ó Deus. Santo é o teu nome, ó Deus. Aleluia. Olá, pessoal! Eu sou o tio Will. E eu sou a tia Alex. E a gente faz parte do Ministério Infantil aqui da nossa igreja, a Pontezinha.
Toda semana a gente tem conteúdo exclusivo para as crianças e para acessar é muito fácil. É só ir no link que está aparecendo aqui na tela ou escanear o QR Code que está aparecendo aqui. A gente prepara esse conteúdo com muito carinho para todas as crianças que estão aí em casa. Então aguardamos vocês lá, hein? Tchau! Olá, meus amigos, irmãos e irmãs. Que saudade estar com vocês, nossos encontros. Eu sei que todo mundo está esperando o dia para que as coisas voltem ao normal. E é sobre isso esse vídeo. Nós queremos falar um pouquinho sobre a última decisão do governo que liberou instituições religiosas a terem os seus encontros, é claro, com várias modificações e observâncias. Para você que não sabe, no último 22, o governo do estado liberou que as entidades religiosas voltassem com seus encontros, entretanto com várias determinações. E uma delas, diante da nossa realidade, Igreja Ponte Recife Antigo e Boa Viagem, nós poderíamos ter no máximo 50 pessoas em nossas reuniões. Esse não é o motivo principal, mas é um dos motivos pelos quais também nós cremos que não vale a pena a gente voltar. Mas o motivo principal é de fato porque nós como igreja, nós acreditamos que ainda é muito cedo, os números ainda são nebulosos, essa curva que a gente tanto espera parece que não tem acontecido. Eu queria dizer para você, você pode ter certeza, nós estamos com muita saudade do nosso encontro. Entretanto, nós achamos que não é sensato voltarmos agora, porque é de fato uma aglomeração que pode causar uma proliferação ainda maior desse vírus. Então, como conselho da Igreja Ponte, nós vamos de fato esperar um pouco mais, pelo menos para esse mês de julho, e vamos sempre trazendo informações importantes sobre esse novo retorno. Queremos também informar a todos vocês que nós começamos a fazer várias modificações, tanto no prédio do Recife Antigo, como no prédio também de Boa Viagem, do prédio da Ponte Natal. Nós estamos fazendo algumas reformas, ampliando alguns espaços, nós estamos também trazendo dispensas, tudo aquilo que de fato é necessário para essa volta. E nós cremos que em breve, nós não sabemos quão breve, nós esperamos que seja bem breve, nós estaremos juntos celebrando. Nós estamos então trabalhando bastante, sonhando com esse encontro, mas que você entendesse que a Igreja de Jesus, por mais que ela não esteja se encontrando, ela é real. Nós estamos e vamos continuar então com nossos encontros durante a semana pelas plataformas digitais. Nós estamos tentando fazer o máximo que a gente pode para que você se sinta abraçado, amado por essa igreja. Que Deus te abençoe e vamos orar juntos para que isso passe o mais rápido possível. Nesse tempo, o GR para mim tem sido terapêutico e esperançoso. Não tem sido fácil para ninguém, mas o GR para mim ele é uma ponte para um passado tão próximo. Acho que foi uma das poucas coisas que não mudou na minha rotina durante esse isolamento. Óbvio que mudou a forma como a gente tem feito o GR, mas ele continua lá, intacto. E nesse tempo tão difícil de isolamento, eu tenho me sentido amada e cuidada. Seja através de uma palavra de fé, seja através de uma pizza, seja através de uma carta. O meu GR, ele sempre foi essencial para mim e ele sabe disso. Mas mais do que nunca, ele é essencial. E ele tem sido muito terapêutico, porque é muito bom a gente ter com quem compartilhar os sofrimentos, as dificuldades, ainda mais nesse tempo de quarentena, de isolamento. O meu GR está ali toda segunda-feira para me ouvir e ouvir o que eu tenho enfrentado durante esse tempo tão difícil e compartilhar um pouco de fé comigo. Então, de fato, eu tenho aprendido muito com a fé de outras pessoas e é um encontro que me dá esperança. Esperança de que daqui a pouco as coisas vão melhorar, esperança de que daqui a pouco as coisas vão voltar ao normal e a gente vai estar junto de novo, se abraçando, rindo e compartilhando a nossa fé. Então acho que é isso. Mais do que nunca, o meu GR é essencial. Olá, meu amigo e minha amiga, passando para trazer uma novidade para você. Nós como igreja sabemos que nesse tempo de isolamento, nesse tempo de quarentena, muitas vezes nosso coração se angustia, a gente não sabe como lidar com algumas questões. E para isso a Ponte está lançando os gabinetes virtuais. O que é isso? É uma sala de aconselhamento onde pastores, líderes da nossa igreja poderão conversar com você, orar juntos, crendo que esse pastoreio mútuo faz com que a gente cresça como povo de Jesus. Então convido você a participar desse tempo conosco. Olá, meus irmãos, mais uma vez estou aqui. É muito bom, eu queria só enfatizar a minha alegria de estarmos juntos celebrando ao Senhor, mas também relembrar algumas informações importantes. Vocês acabaram de ver não só nosso vídeo da Pontezinha, mas um comunicado oficial da nossa igreja sobre a volta. Nós estamos de fato bastante cautelosos, mas não só isso, meu irmão, minha irmã.
Nós queremos que você se sinta abraçado e é por isso que nós acabamos de passar esse vídeo falando sobre o GR de bolso e também os gabinetes virtuais. A nossa igreja não está se encontrando presencialmente, mas ela é real, ela existe, ela está funcionando e nós estamos fazendo o máximo para que de fato você se sinta abraçado. Se porventura você quer marcar um gabinete pastoral, nos procure. Se porventura você deseja caminhar junto conosco através dos nossos GRs, nossos grupos de relacionamento. É um grupo muito especial, apesar que agora nós estamos fazendo os encontros apenas virtuais, mas você pode entrar, procure um GR mais próximo, apesar que agora não vai fazer muita diferença ser tão próximo assim, mas eu creio que em breve nós vamos voltar a nos encontrar presencialmente. Nós queremos que você saiba que você não está sozinho e o ideal é que você não caminhe sozinho. Tá joia, meu irmão, minha irmã? Eu queria agora passar para outro momento especial do nosso culto. Momento onde nós trazemos nossos dízimos e ofertas. Eu queria fazer uma leitura, capítulo 20 do livro escrito por Lucas, o grande médico, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 35, diz assim a palavra de Deus: Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que mediante o trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. Essa frase é bastante conhecida, mas eu queria trazer um contexto bastante atual para nós. Desde quando essa pandemia chegou e nos apresentou várias dificuldades, nós como igreja também sofremos, mas teve algo muito especial que aconteceu no nosso coração, na liderança dessa comunidade, é que nós decidimos, irmãos, assim, de fato, amenizar com todo o esforço, com tudo que a gente poderia fazer, o sofrimento de quem mais de fato tem precisado. A nossa igreja tem sido um canal de bênção para várias famílias, não só famílias, mas igrejas, não só aqui em Recife, mas fora de Recife. Nós vamos em breve trazer um testemunho de tudo aquilo que nós temos feito. Quando eu falo nós, irmãos, eu estou falando de fato de mim, de você, que chama esse lugar de casa. O seu dízimo e a sua oferta, e Paulo fala sobre isso. Eu sei que ninguém está passando talvez por tranquilidade, mas ele fala sobre a questão do trabalho árduo, é o dinheiro de fato que a gente soa para conseguir. Ao mesmo tempo fala Paulo, esse homem que lutava, que era um grande fazedor de tendas e agora está sendo relatado pelo grande médico Lucas, é alguém que entendia que a sua generosidade poderia transformar vidas. E ele termina mencionando Jesus que disse, é melhor dar do que receber. E a gente só entende isso talvez na prática. Na semana passada eu recebi um áudio de uma senhora que foi ajudada e assim, com a cesta básica, nós compramos algum medicamento para ela e também compramos kit de higiene, a gente doou isso para ela. E meu irmão, essa mulher ligou pra gente chorando, mandou um áudio chorando, agradecendo a Deus. E meu coração sangrou e chorou junto com ela. Sabe por quê, irmãos? Assim, nós somos tão abençoados e podemos abençoar. E aquela mulher não estava se vitimizando, mas agradecendo a Deus, falando assim, como eu sou abençoada por ter recebido isso. E eu fiquei pensando, Senhor, eu queria ter um coração tão grato como o dessa mulher. Ao mesmo tempo, irmãos, eu entendi o que Jesus e Paulo diz. É o sentimento que é muito melhor dado que receber. O sentimento que nós temos no coração quando nós abrimos a nossa casa, a nossa despensa, convidamos pessoas para sentar na nossa mesa, é o sentimento de fato que só sente quem participa, quem faz parte. Enquanto a gente canta essa próxima canção, eu quero convidar você a participar com alegria, trazendo o seu dízimo, a sua oferta. As contas da igreja estão aqui embaixo, junto com o QR Code, que você pode usar o aplicativo PicPay. Que Deus te abençoe, que você possa participar junto conosco dessa manifestação da graça de Deus na nossa vida e através da nossa vida. Que Deus te abençoe. Vivo nesse momento, ainda em tua presença, os ruídos se vão. Fala comigo, meu Pai, tens a minha atenção. Permaneço te ouvindo, nada quero perder. Senhor, meu coração quer mais de ti, quero algo novo e eu entrego-me. Meu querer é viver em teu amor, derramar-me em quem
te conhecer mais fundo, meu Senhor. Abro o meu coração, jogo os medos para o ar. Eu anseio por um toque dos céus. És o calor da manhã e o meu frio de noite, o meu respirar e a vida em mim. Não tem como hesitar, teu amor e afeição é o mais doce que eu vi. Senhor, meu coração quer mais de ti, quero algo novo e eu entrego-me. Meu querer é viver em teu amor, derramar-me em quem tu és e te conhecer mais fundo, meu Senhor. Abro o meu coração, jogo os medos para o ar. Eu anseio por um toque dos céus. O meu coração é teu, o meu coração é só teu. Faz em mim o teu querer, o que só tu podes fazer. Declare isso. Vamos dizer juntos. O meu coração é teu, o meu coração é só teu. Faz em mim o teu querer, o que só tu podes fazer. O meu coração
jogo os medos para o ar. Eu anseio por um toque dos céus. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Nós ansiamos pelo teu toque, Pai. 뭐해 거기서? 빨리 와 빨리. 아, 이게 뭐야? 왜 그냥 있어 여기 똥물이야 똥물. 창문이 열려 있었나? 이거 좀 도와줘. 야, 내가 그래. 기우야. 야, 기우야. 창문 닫아, 창문. 완전 파랗고 미세먼지 제로잖아. 어제 비 왕창 온 덕분에. 그치? 뭐 그 덕에 캠핑 나가리, 가든 파티 콜. 전화위복이지 뭐. 그러니까 비 안 왔으면 어쩔 뻔했냐고요. 그리고 선물은 절대 사오지 마. 진짜로. 맞다. 자기 미니 쿠퍼니까 그냥 우리 차고 안에 그냥 우리. Bom, meu irmão, minha irmã, estamos aqui juntos, agora nesse formato diferente, nesse novo estúdio. E estamos aqui nesse culto, especificamente nesse horário, trazendo essa nova experiência, esse novo tema, conectando com exemplos de filmes. E espero que tenha sido, que seja e que será aí, né, nos próximos episódios, uma experiência interessante para você, aproveitando isso, né, esse recurso o máximo possível. Você acabou de ver uma cena de um filme no qual eu gosto muito, que se chama O Parasita, que por sinal esse filme ele ganhou o Oscar de melhor filme, né, nesse ano de 2020, um feito inédito, né, foi o único filme estrangeiro que conseguiu ganhar esse prêmio, o maior prêmio aí da indústria cinematográfica. E esse filme, que é sul-coreano, ele fala de uma realidade muito profunda, não só no país deles, mas também ele se encaixa perfeitamente no nosso país, nos nossos dias. Ele tem um tom de humor, ele tem um tom de ironia e ele trabalha uma profundidade muito grande em algumas camadas da nossa sociedade. E primeira vez que eu vi esse filme, eu confesso que eu fiquei extasiado. Eu estava torcendo para que esse filme ganhasse o Oscar e, como diria meu amigo, primeira vez que eu vi, eu fiquei incrível. Eu fiquei incrível quando assisti esse filme. E eu selecionei essa cena que eu achei muito interessante. Eu diria que foi uma das cenas que mais me chamou minha atenção. E é uma cena que você pôde ver. O filme ele se trata de duas famílias, né, com realidades totalmente diferentes, opostas. E mostra
uma família pobre trabalhando dentro de uma casa de uma família rica. E a gente consegue ver essa realidade distinta dessas duas famílias, esse conflito de realidades, entendendo que essas mesmas pessoas moram no mesmo país, na mesma cidade, mas vivem realidades diferentes, opostas. E esse filme, nessa cena, mostra, né, que teve uma chuva e essa chuva ela devastou a casa da família pobre. E no dia seguinte, um dos membros da família pobre, o pai, né, especificamente, ele é motorista da família rica, e ele estava escutando a conversa da sua patroa lá atrás, no banco de trás, e ela falando que a chuva de ontem, no dia anterior, foi uma bênção, foi uma dádiva, foi algo bom, agradável, né, trouxe um clima gostoso para a família. Enquanto ele escutava essa conversa da sua patroa, ele começava a ficar com aquela cara de desgosto, alimentando uma raiva, uma indignação, porque aquela chuva que ela dizia que foi uma bênção, para ele foi uma maldição. Aquela chuva que ela falou que foi algo agradável e gostoso, né, foi o motivo para destruir a sua casa. E muitas vezes a gente se depara com esse choque de realidade. De vez em quando eu estou em casa e cai aquela chuva, aquele temporal, e muitas vezes eu me sinto bem ao ver aquela chuva, aquele climinha gostoso, eu fico naquele climinha romântico com a minha esposa, e a chuva favorece isso, mas ao mesmo tempo eu fico pensando, que essa chuva que está me agradando pode ser o motivo da desgraça de muitas famílias, de muitas pessoas que estão sendo afetadas por essa chuva. Então, a gente consegue enxergar nesse filme, e isso reflete muito na nossa vida, que existe na nossa sociedade alguns abismos, E é sobre isso que eu queria falar hoje, compartilhar hoje com você, sobre os abismos que estão em volta da nossa realidade, da nossa sociedade, da nossa vida e também, por que não, na nossa caminhada cristã. Então, para dar continuidade a isso, eu queria começar orando e convidar você para orar junto comigo. Senhor meu Deus, muito obrigado, Pai, por mais um domingo aqui na sua presença. Muito obrigado pelas músicas, por esse culto, por essa tecnologia que a gente tem acesso a fazer esse culto, por mais que seja distante, mas estamos juntos, conectados, Pai. Que o Senhor continue falando conosco, que o Senhor nos use, que o Senhor me capacite, que tudo que sair da minha boca seja um fluido do seu Santo Espírito, que possa abençoar a minha vida e a vida dos meus irmãos e irmãs que estão em suas casas. É isso que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Se você crê nisso, digite um amém, tá joia? Bom, meus queridos, eu queria aprofundar um pouquinho sobre abismos. E a gente entende que isso não é de hoje, isso não é de ontem, isso já é de muito tempo que a gente se depara com isso. Mas para entender um pouquinho mais sobre essa realidade, que está na nossa vida, no nosso cotidiano, na nossa rotina, a gente precisa entender como foi construído a sociedade, como se desenvolveu os pensamentos da humanidade, entendendo que o ser humano é uma raça que existe, estudiosos dizem que existe há mais de 350 mil anos. Então, se você for usar como exemplo o livro de Gênesis, usar como exemplo Adão e Eva, a gente consegue perceber que nos primeiros dias da sua existência, de Adão e de Eva, eles começam já a desfrutar de experiências que hoje nós desfrutamos. Você consegue perceber que existe no instinto humano uma conexão com o espiritual, existe essa sede e essa busca pela espiritualidade. Então você vê isso através da conversa de Adão com Deus, esse diálogo com Deus e com Eva. Então você consegue ver que já nos primeiros dias da existência da humanidade já existia essa conexão com a espiritualidade. Da mesma forma, Adão começou também a perceber alguns sentimentos estranhos, da mesma forma Eva, e esse sentimento mais para frente foi conceituado como o amor. Eles começaram a sentir já essa experiência, tentar discernir o que significa amor, que traz essa conexão, que traz essa unidade. E a gente vê no decorrer da construção de uma sociedade, de gerações que foram geradas, e a gente consegue ver que todos esses sentimentos, todas essas experiências, no decorrer do tempo, foi se amadurecendo, a espiritualidade foi se amadurecendo, foi sendo moldada a partir do desenvolvimento da humanidade.
da mesma forma como o amor e tantos outros sentimentos, né? E a gente vê que milhares de anos depois, né, nasceu a religião não nasceu junto com a humanidade, a religião foi algo criado para o homem, pelo homem e para o homem também, para facilitar nessa nossa conexão com Deus. E a gente percebe também, né, que o ser humano ele tem essa tendência de conceituar experiências, né? Ele tem essa tendência de conceituar emoções e vivências, né, no seu dia a dia. Então você vê que mais para frente, né, a religião se tornou a institucionalização da espiritualidade. Da mesma forma como você consegue ver também que o casamento mais para frente se tornou a institucionalização do amor. E a gente vê que não só isso, como tantas outras coisas foram conceituadas, sistematizadas e institucionalizadas. E eu queria falar isso não no tom de crítica, né, porque eu consigo reconhecer o lado bom e o lado ruim disso, né, porque o lado bom disso, de conceituar as coisas, né, de tentar definir as coisas, é porque isso facilita na nossa caminhada, né, facilita no nosso desenvolvimento, né, facilita no nosso discernimento. Então a religião, ela pode ser sim, claro, algo bom na nossa caminhada. A gente entende a importância da religião na nossa vida porque ela é uma linguagem que nos ajuda a falar, entender mais quem Deus é, né, ela ajuda a traçar esse caminho. Mas a gente entende que o excesso dela faz mal, ela não pode sobressair, né, o próprio Deus, ela não pode ultrapassar, né, a importância de Deus e ela não pode se tornar o nosso Deus, né? Da mesma forma como entendo a importância do casamento, porque, né, o casamento é uma escolha para todo mundo, não é algo obrigatório, mas ele é um passo que a gente dá a partir do momento que você consegue discernir que o afeto que você tem pela pessoa, pela sua namorada, pelo seu namorado, é algo que se materializou em amor, né? E esse amor, né, te impulsiona para você dar um passo, né, matrimonial, digamos assim. Mas o lado ruim que eu vejo de conceituar coisas e sistematizar demais as coisas é porque a gente acaba tendo uma tendência de encaixotar, né, sentimentos. A gente tem uma tendência de encaixotar coisas que são amplas em seu significado. Então a gente tem uma tendência de encaixotar Deus dentro de algo que nos convém. A gente tem uma tendência de encaixotar muito, né, o amor, entendendo que o amor que Deus nos mostra é algo profundo. Então essas coisas amplas e esses sentimentos amplos e profundos, se a gente pegar apenas uma fatia dele e colocar na nossa caixa, né, aquilo que nos convém, aquilo que nos apetece, a gente acaba tirando a sua essência. E isso pode ser, né, maléfico, né, esse enjaulamento de conceitos profundos. Porque quando a gente pega uma fatia de algo profundo, de algo que é muito mais amplo, a gente tira a sua essência e isso de uma forma sutil pode criar, né, na nossa vida certos abismos. Acho que esses abismos eles surgem por conta de conceitos diversos da humanidade. Cada um pensa de uma forma e a nossa forma acaba se tornando a certa e isso acaba gerando abismos e mais abismos e mais abismos. E quando eu falo, né, sobre abismo, eu quero dizer que abismo significa você não conseguir enxergar a realidade que é totalmente o inverso da sua. A gente tem essa dificuldade de ter essa conexão e ter essa empatia de você enxergar aquilo que é totalmente o contrário do que você vive. Eu diria que abismo também é você limitar a sua capacidade de enxergar. A sua ótica ela é limitada porque você controla o que você quer ver e você muitas vezes evita o que você não quer ver. Então isso gera alguma seletividade na nossa caminhada e isso gera abismos. A gente perde uma sensibilidade com aquilo que a gente não vive, que o outro vive. Então a gente tem que entender isso e isso não condiz com aquilo que a gente acredita como cristão, porque, né, como diz o nome da nossa igreja, somos uma ponte que deve atravessar os abismos, né, que deve chegar no outro lado, para que a gente possa enxergar a realidade do outro. E esse filme é muito interessante porque você vê aquela cena final, né, duas realidades distantes no mesmo carro,
por mais que eles estejam próximos cerca de 1 metro de distância, mas essa proximidade não diz nada, porque mostra o quão eles estão distantes um do outro, ao ponto da mulher não ter essa sensibilidade de entender a realidade, né, do motorista, né? Então precisamos ter isso, essa sensibilidade, precisamos entender isso e aprofundar ainda mais e ter essa empatia, né? Porque a nossa sociedade, como eu acabei de falar, ela é repleta de abismos, e parece que quanto mais o tempo passa, mais a gente tem essa tendência de criar buracos profundos, né? Então seja um abismo entre eu e um morador de rua, né? Seja um abismo entre o branco e o negro, né? Que existe infelizmente ainda hoje, né? E se depara com situações absurdas, né? Em relação a preconceito, racismo, né? Existe também abismos entre o homem e a mulher, e a gente vive uma sociedade que existe esse abismo, e abismos entre pais e filhos, né? É algo, né, não é com todo mundo, claro, mas a gente se depara com esse distanciamento, né? E também existe abismo, e eu falo isso com muito pesar, né, com muita dor no coração, mas que é real, né, abismos entre igrejas, né? A gente vê que existe abismos entre os cristãos, né, muitas vezes, porque a gente prefere se distanciar por conta de divergências supérfluas, né? Tem gente que acha um absurdo eu usar calça rasgada, tem gente que acha um absurdo um pastor ter tatuagem, né? A gente tem feito lounge, né? A gente tem tocado músicas que não são consideradas músicas cristãs, mas que nos ensinam muito, e muitas pessoas acham isso um absurdo, e a gente foca tanto nos absurdos superficiais, né, entre nós irmãos em Cristo, e a gente acaba criando, né, abismos desnecessários. Ao invés de a gente estar com a Bíblia na mão e revelar a verdade, a gente prefere estar com uma pá na mão e cavar esses abismos. E a gente se depara com isso em tudo na nossa vida, não só, né, nos relacionamentos, mas no trabalho, nas igrejas, infelizmente. Precisamos parar com isso e entender, né, qual é o nosso papel, né, como cristão e cristã, né, que não é cavar, com certeza, buracos profundos que distanciam as realidades, né? E entendendo isso, meu irmão e minha irmã, a gente vê que quando a gente lê a Bíblia, né, a gente vê que essa malícia do ser humano não é de hoje, né? Essa forma de conduzir, de manipular, né, de gerar esse gosto amargo entre coisas que são desnecessárias. A gente vê que essa malícia não é de hoje. Na Bíblia você vê, né, como o ser humano tem esse impulso de fazer aquilo que não é o certo, né? É aquilo que até o próprio Paulo fala e nos ensina, né? É aquilo que é o certo eu não consigo fazer, mas o mal, né, que eu não quero fazer eu faço. A gente vive nesse conflito, né, tentando se desviar do caminho que Deus colocou na nossa vida, tentando se desvirtuar cada vez mais do propósito original, né, da nossa criação. Então precisamos constantemente, né, entender esses conflitos e lutar contra eles para que a gente possa permanecer firme na essência e resplandecer aquilo que é verdade, aquilo que é correto, né? A gente não precisa, a gente não deve ficar alimentando esses abismos e entender que, né, como na Bíblia você vê, que muitas vezes, de forma ruim, né, e maliciosa, a gente usa do espiritual, né, para alimentar o nosso individual, né? Isso é algo que você se depara em muitas igrejas, né, que botam algumas aspas aí, muitos líderes religiosos que usam do espiritual, né, para alimentar o seu individual, né? A gente vê que são pessoas egoístas, enrustidas de espirituais, né? E precisamos entender e decifrar isso, né? Apontar, tirar essas máscaras para que a gente não possa ser contaminado com esse tipo de malícia, né? E isso não é de hoje, meu irmão, como estou falando e estou persistindo nisso, isso não é de hoje, né? Se você for ver, né, no Império Romano, nos primeiros séculos, né, da história da humanidade, nos primeiros séculos depois de Cristo, a gente vê que o Império Romano, por muito tempo, ele foi uma ferramenta de opressão e de matança contra os cristãos. Você vê isso após a volta de Cristo à direita do Pai, você vê que há uma perseguição
muito profunda contra os cristãos, proporcionado pelo Império Romano. E você vê que lá no século IV, por aí, né, existe uma certa conversão do Império Romano ao cristianismo. Mas essa conversão, ela não foi, acho que, de fato, uma conversão genuína. Porque eu não consigo identificar que o Império Romano ele foi convertido pelo cristianismo. Acho que é ao contrário. Eu acho que o Império Romano converteu o cristianismo, ou seja, ele se apropriou do cristianismo para legitimar nas suas matanças. Enquanto o Império Romano continuava matando, ele fazia isso legitimado com a cruz nos escudos, né? Então a gente vê que o Império ele acabou legitimando isso através dessa manipulação, usando de algo aparentemente espiritual. Da mesma forma também a gente vive no Ocidente, né? A cultura ocidental ela não foi por completo convertida pelo cristianismo, né? Muitos dizem que o Ocidente é um país cristão, a maioria dos países ocidentais são cristãos, mas a gente não consegue, eu não consigo enxergar dessa forma, porque eu vejo muitas vezes o contrário. A gente vê que a cultura ocidental ela se apropriou, impregnou no cristianismo uma cultura de consumo, né, uma cultura individualista e uma cultura competitiva, né? E a gente acaba sendo psicologicamente anestesiado com o nosso consumo, porque muitas igrejas e instituições pregam isso como se fosse algo saudável, né? Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Da mesma forma também que a gente enxerga que se diziam cristãos os homens que promoveram as duas piores guerras do século XX. Né? Da mesma forma que na época da escravidão, por exemplo, os escravocratas se diziam cristãos também. E na época da ditadura, as pessoas que promoveram a ditadura também se diziam cristãs. E a gente vive em um país que se diz cristão, mas é recorde em desigualdade, né? Então é recorde em abismos. Então que tipo de cristianismo é esse? Que cristianismo é esse que eu e você vivemos, né? A gente tem sido cristãos ao ponto de resplandecer de fato Jesus Cristo, ou estamos sendo cristãos nos aliando aos impérios, nos aliando a César, nos aliando ao poder, ao ego, ao dinheiro e tantas outras coisas que a gente usa do artifício da cristandade para absorver e para aflorar as nossas individualidades. Então precisamos entender isso. E às vezes eu entro em crise, porque eu me pergunto que tipo de cristianismo é esse que as pessoas estão pregando, e precisamos refletir sobre isso. E quando eu entro nos evangelhos, eu posso respirar fundo e entender que os evangelhos eles são a minha principal fonte de consolo no meio de tanta distorção. Porque quando eu vejo os passos de Jesus, os seus feitos, os seus ensinamentos, eu consigo ver que tudo isso é totalmente o contrário do que é muito se pregado aí, essas manipulações, esse impulso de ódio, de opressão, de individualismo, de competitividade. Você vê que Jesus em nenhum momento ele deu a entender esse tipo de pensamento. Então, quando eu leio os evangelhos, eu respiro fundo e falo, amém, eu não estou endoidando, essa inquietação é saudável porque gera uma evolução, um amadurecimento, mas os atos de Jesus aqui na Terra trazem esse consolo para mim. E eu queria compartilhar com vocês uma passagem que se encontra em João capítulo 14, no versículo 5 ao 7, que diz o seguinte: Tomé fez uma pergunta para Jesus. Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Então essa pergunta de Tomé, eu consigo tentar imaginar a aflição dele, a angústia dele. Jesus, é o seguinte, em outras palavras, tem tanta gente falando que tem tantos falsos profetas, tem tanta gente que fala que o caminho é aqui, que é ali, tem tanta gente que se diz Messias,
né, na verdade, quem é o Senhor? O Senhor de fato é o Messias? Para onde a gente deve ir? Então eu vejo que, né, esse desvirtuamento que as pessoas criaram, né, gerou esse certo conflito na vida de Tomé e de tantas outras pessoas na época de Jesus. E Jesus responde, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Ou seja, Tomé, é o seguinte, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Palavras de Jesus. Então, se você me conhece, Jesus falando, você conhece também o meu Pai. Então, isso nos mostra e reforça ainda mais o nosso papel aqui na Terra, né, de que Jesus, ele não veio para fundar uma religião, né? Jesus, ele não veio até mesmo para fundar uma instituição igreja, né? Isso são meios que facilitam a nossa caminhada, mas Jesus, ele veio para revelar uma verdade, né? E é interessante a gente aprofundar isso, essa palavra revelar, revelação, porque a palavra revelar significa tirar o véu, né? Tirar o véu, ou seja, Jesus não veio mostrar algo inexistente, Jesus não veio apresentar algo novo, né? Jesus veio para tirar o véu de uma verdade escondida. Jesus veio tirar um véu para fazer com que as pessoas enxergassem aquilo que elas não conseguiam enxergar mais, por conta de tantas manipulações, de tanta malícia humana, né? E aquela essência foi corrompida e Jesus veio para tirar o véu, para revelar a verdade e para desmascarar diversas mentiras. Então, a gente vê que nesses 3 anos de ministério de Jesus, foi um movimento intenso de revelação da verdade, porque Jesus veio para revelar quem de fato Deus é. Deus não é aquilo ali que você pensa, Deus não é o dinheiro, Deus não é poder, não, Deus não é individualidade, não, Deus é isso. Jesus veio para revelar, tirar esse véu, mostrar algo que as pessoas não conseguiam enxergar por conta de tantos abismos que a humanidade criou. Então Jesus, nesses 3 anos, ele fez isso de uma forma muito intensa, tirando o véu, revelando verdade, tirando as máscaras da mentira, e esse movimento trouxe libertação, trouxe propósito, e Jesus, no seu último dia aqui na terra, antes de partir à direita do Pai, ele impôs e plantou no coração dos discípulos, e isso perdura até hoje em nossas vidas, a missão de sermos reveladores de quem Deus é. Então a nossa missão como cristão é de fato ser esse movimento que revela a verdade, ser esse movimento que revela de fato quem Deus é, né? Então a gente tem que ter essa autorreflexão sobre como a gente tem revelado Deus, se é um Deus que eu gostaria que fosse, ou se é um Deus de fato com a sua essência, aquilo que o Evangelho me mostra. Precisamos buscar essa verdade e precisamos constantemente buscar essa essência do Evangelho, porque Deus colocou essa missão dentro de nós, de sermos reveladores de quem Jesus é, de quem de fato Deus é, no meio de tantas distorções, no meio de tantos abismos. Porque quando revelamos a verdade de uma forma cada vez mais constante, cada vez mais a gente diminui esse distanciamento, cada vez mais a gente encurta as grandes distâncias, cada vez mais a gente se torna de fato ponte, né? E muitas vezes, né, a gente se corrompe na nossa caminhada, muitas vezes a gente perde de vista a missão, muitas vezes a gente perde de vista aquilo que de fato Deus quer que a gente faça. A gente se corrompe no nosso cristianismo, a gente se vende muitas vezes por conta de interesses particulares, porque existem algumas verdades que a gente gosta de tirar o véu para revelar, mas existem outras verdades que a gente prefere deixar velada, escondida. Vou dar um exemplo, é muito fácil, né, a gente revelar que masturbação é pecado, por exemplo. A gente vê isso de diversas bocas e falas e a gente entende os malefícios que isso causa. Mas muitas pessoas não têm essa facilidade e deixam velado, por exemplo, né, você contratar uma empregada doméstica
que vive na sua casa, num quartinho que nem entra ar direito, que trabalha mais de 10 horas por dia, que exerce múltiplas tarefas, que não usufrui dos seus direitos trabalhistas. Então, nesse tipo de caso, é muito mais fácil, né, você velar isso. Né? E esses tipos de verdades a gente tem uma tendência de não revelar. Né? Da mesma forma que a gente também, é muito fácil a gente revelar que sexo antes do casamento, por exemplo, é algo saudável, é algo que faz bem, é algo que Deus talvez gostaria, né? Talvez não, Ele quer que você exerça isso no seu namoro e segure até o dia do matrimônio, né? Mas eu não quero entrar nesse assunto, mas a gente tem essa tendência de ter essa facilidade de revelar isso, mas, né, se você sonega um imposto, né, se você tem essa manipulação financeira, se tem dinheiro sujo no teu bolso, aí esse tipo de verdade é mais fácil você velar. Então, algumas verdades nos convêm e outras não. E a gente escolhe o que quer revelar ou não. Mas ser um seguidor de Jesus, ser um cristão, né, entendendo que o cristianismo tem que revelar de fato quem Jesus é, e revelar quem Jesus é ser amigo da verdade. Precisamos ser amigos da verdade, entendendo que não existe verdade seletiva. Tudo tem que ser revelado, porque quanto mais revelamos isso, mais diminuímos essa distância. E quanto mais a gente vela a verdade, né, significa também que a gente vela o próprio Cristo. Né? Então precisamos entender e ter isso cada vez mais impregnado na nossa consciência, entendendo cada vez mais a nossa missão. Né? Temos que parar, né, de sermos nostálgicos daquilo que a gente ainda não viveu. Parece que o cristão, o crente, muitas vezes, ele é tão nostálgico de algo que não viveu que fica parado, né? E quando eu falo de nostalgia de algo que não viveu, é aquela coisa, aquele sonho, aquele romantismo em relação ao paraíso, né, a vida eterna. Acreditamos nisso, mas a gente precisa entender ainda mais aquele já e o ainda não. Né? O ainda não é aquilo que há de vir, que a gente tem como esperança, é o que alimenta a nossa esperança, a volta de Cristo. Acreditamos nisso, que Ele vai nos resgatar, entendemos que vamos usufruir de uma vida eterna. Mas enquanto esse ainda não chega, precisamos entender o já, né? Esse já que é o agora, né? Entendendo que o reino de Deus não é algo apenas que aponta para cima, mas também é algo que aponta para frente. Né? Precisamos caminhar no já, né, tendo como esperança o ainda não, né, que é a vinda de Cristo. Então precisamos nesse já, nesse agora, sermos esse movimento que revela a verdade de quem Jesus é. Então, nesse momento, meu irmão, minha irmã, a gente precisa ter essa consciência, né? E eu faço essa pergunta para você. Quem você tem seguido, de fato? Né? Qual é o seu cristianismo, de fato, que você tem, né, exercido nos últimos dias? Será que talvez é um cristianismo, eu coloco as aspas aqui, que não segue a Jesus Cristo, de fato, mas é um cristianismo que se alia a impérios, né? Se alia a poder, a dinheiro, a interesse, né? Ou de fato é um cristianismo que você se conecta cada vez mais com aquilo que Jesus é. Então precisamos, nesse momento de tantas divergências, né, de tanta coisa que está velada, que as pessoas não conseguem enxergar, né, precisamos ser esse movimento, essa força que tira o véu e revela a verdade. Que nós, como igreja, possamos entender que temos essa missão. A gente não tem que ter essa zona de conforto, né? A gente não precisa, né, nos acomodar esperando um dia que a gente não sabe quando vai ser, né, mas entendendo de fato a nossa missão como igreja, entendendo que ser igreja não é isso, né, apenas isso é apenas uma ferramenta para fermentar ainda mais a essência do nosso propósito, a essência de ser igreja, que é ser um movimento que revela a verdade. E revelar a verdade não tem, né, nesse pacote o ódio, não tem a opressão, né, não tem a rejeição, não tem abismos. Né? Você pode revelar a verdade da mesma forma que Jesus revelou, né, com amor, com graça, né, com acolhimento, né, e tendo cada vez mais sede e fome de justiça. Então convido, meu irmão, minha irmã, talvez você esteja enxergando algo que é distorcido, ou talvez você esteja vivendo algo
que é distante talvez daquilo que Deus quer que você faça. E eu quero te convidar para que Deus se revele novamente, né? Deus está fazendo esse convite para você, para que Ele se revele novamente na sua vida e para que você seja novamente essa fonte de revelação, né? Entendendo que, né, nesse mundo a gente vai passar por aflições, a gente vai passar por altos e baixos, a gente vai lutar, vai ter esses conflitos que vai nos impulsionar muitas vezes para essa distorção, né, para esse atalho que muitas vezes queremos pegar na nossa caminhada, mas nesse momento Jesus quer te redirecionar no caminho correto, né, quer mostrar, né, quer aflorar sua vocação e quer mostrar de fato quem Ele é, né, nessa noite agora de domingo. E se você quer tomar esse passo, aceitar Jesus, se reconciliar com Jesus, fala: Jesus, eu quero ser essa fonte de reconciliação, eu quero ser essa fonte de revelação, eu quero ser uma ferramenta que encurta distâncias, né, que não plante, não cave abismos, né, e eu quero decifrar o que vem de Ti e o que não vem de Ti. Eu não quero construir estátuas humanas. Deus, eu quero, através da Sua vida em mim, da Sua existência na minha vida, eu quero destruir esses monumentos, entendendo que poder, ego, essas coisas não fazem parte do Seu reino. Eu quero viver, eu quero, né, sonhar com esse reino aqui na terra, entendendo que esse ainda vai chegar. E se você tem esse desejo, coloque a sua mão no peito. Eu quero orar por você nesse exato momento. E se você quer se reconciliar também, coloque a sua mão no peito. Enfim, se você quer que a gente ore por você, mais para frente a gente vai ter, né, um QR Code que vai te direcionar para a nossa equipe, caso você queira ter esse momento, essa nova etapa de caminhar em igreja, caminhar em comunidade, sabendo que você não está sozinho, queremos aprender juntos. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por esse momento, muito obrigado por essa ferramenta, muito obrigado por essa oportunidade que temos aqui, Pai, e essa liberdade que muitas vezes a gente não reconhece, Pai, e valoriza. Em nome de Jesus, que possamos, Pai, tirar as escamas dos nossos olhos, que possamos ser essa fonte de revelação, Pai. Queremos cada vez mais nos apegar à essência, à Sua verdade, Pai. Por mais que muitas vezes a verdade nos machuca, Pai, mas queremos entender que isso faz parte, que essa dor ela pode nos amadurecer, mas não importa se vai doer ou não, mas queremos ser amigos da verdade cada vez mais, Senhor. Estamos cansados de manipulações, estamos cansados de viver algo desvirtuado, Pai, disfuncional, e queremos entender de fato a nossa função, resgatar essa função dentro das nossas vidas, Pai, entendendo que o Senhor veio aqui, o Senhor viveu por 3 anos o seu ministério de forma intensa, revelando a verdade. E nos últimos dias da sua vida aqui na terra, o Senhor morreu naquela cruz, entendendo que o véu foi rasgado, Pai. E esse acesso, Pai, está livre, Pai. Temos acesso, livre acesso a Ti, Senhor. Graças a esse sacrifício, graças a essa revelação. E mais entendendo que o Senhor ressuscitou, Pai. O Senhor vive em nós. E através disso queremos revelar, Senhor, quem o Senhor é cada vez mais. Nos dê força, nos dê coragem. Esteja com essas pessoas agora, abrace elas, dê paz, coragem também, entendendo que a partir de hoje elas estão sendo reinseridas, Pai, no Seu reino. E nesse exato momento o Senhor as chama de filhos e filhas, Pai. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.
Que mensagem maravilhosa! Glória a Deus, que possamos ter essa sensibilidade, que possamos de fato conseguir através do Evangelho fazer uma leitura. Obrigado, Digo, por compartilhar o seu coração. Obrigado, de fato, por poder fazer parte da nossa família. Você tem nos abençoado tanto com a sua vida. E meu irmão, minha irmã, eu quero só enfatizar que você não está sozinho. E é por isso que eu estou aqui. Nós estamos terminando esse culto, mas eu queria te dizer que você pode caminhar conosco, que você pode compartilhar o seu coração. Nós queremos andar com você. Está aparecendo aqui um QR Code. Se você de fato hoje, porventura, quer entregar sua vida para Jesus, ou talvez já teve um encontro com Jesus, mas está um pouco distante, hoje é o dia de você voltar a caminhar com Jesus. Ou talvez se você hoje quer abrir o seu coração, ou pedir, ou fazer algum pedido de oração, também nos deixe saber. Nós temos um QR Code aqui e nós vamos ter a alegria de poder compartilhar a vida com você. Que Deus te abençoe, um ótimo finalzinho de domingo e uma ótima semana. Somos a Ponte, fique ligado nas nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal aqui do YouTube, compartilhe essas mensagens e vamos se encontrando durante a semana. Todas as manhãs nós temos o nosso devocional Bom Dia Ponte, nós temos sexta-feira o Sextou, terça-feira o culto de oração. Não só isso, domingo de manhã a nossa série sobre o profeta Jonas, à noite esse movimento aqui. Enfim, tem muita coisa. Fique ligado nas nossas redes sociais, que Deus te abençoe e uma ótima semana.